Olá pessoal, meu nome é Leandro Augusto, sou consultor em tecnologia Open Source e na videoaula de hoje vamos falar sobre o Mautic, tá? Que é uma ferramenta Open Source para automação de e-mail marketing, por exemplo, tá? Hoje a gente vai se focar em sua instalação, tá? E mais para frente a gente vai falando mais um pouquinho sobre o Mautic. A instalação a gente também vai fazer sobre o Docker, tá? Que é uma outra solução open source também. Temos bastante conteúdo aqui no canal sobre Docker, tá? E nos provê formas bem práticas de realizar deploy não só do Mautic, como outras aplicações, como o Zapier, o Odoo, entre muitas outras, tá? Então vamos lá. Bem, antes da gente começar a nossa instalação, deixa eu falar um pouquinho aqui do código. Os exemplos demonstrados aqui, tá? Vão estar aqui no meu repositório do Git, tá? A gente vai trabalhar praticamente com o repositório Docker App Mautic e o Docker Files Catálogo, tá? Então, se você quiser realizar aí os testes dessa instalação que a gente vai fazer, acessa meu canal lá do GitHub e baixa os códigos, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o terminal e vamos iniciar aqui nosso processo de instalação, tá? Para facilitar aqui, eu criei uma máquina virtual aqui para a gente realizar nossos testes, tá? Então, todo o trabalho vai ser feito sobre uma interface virtual. Então é o seguinte, como eu disse, a gente vai precisar abaixar alguns códigos lá do meu GitHub. A primeira coisa que eu vou abaixar é o Dockerfile. O Dockerfile, o que ele vai fazer? Ele vai montar a minha estrutura do Mautic, tá? O Dockerfile é como se fosse uma imagem ISO, tá? Então, eu criei aqui uma pasta também, vamos acessar aqui a pasta Mautic, e o que eu vou fazer? É um git clone no repositório do Dockerfile, tá? Esse repositório, vou baixar e eu explico melhor. Esse repositório, ele não contém apenas o código do Mautic, ele contém outras aplicações que eu vou fazendo e vou publicando aí no canal, tá? Só que nessa videoaula, como a gente vai tratar do Mautic, eu vou entrar na pasta da aplicação Mautic, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho a pasta Files e a Dockerfile. O Dockerfile é onde tem a instrução de tudo que ele precisa instalar, tá? Então eu faço diversas configurações aí, seto a localização, instalo os pré-requisitos, tá? O que mais a gente faz aí? Instalo o Composer para o Mautic poder ser instalado. Baixo o código do Mautic, tá? Direto do GitHub também. Realizo também alguns ajustes aí no PHP, tá? Que são pré-requisitos para o Mautic, tá? Adiciono os arquivos de configurações do PHP. O supervisor é o que eu estou utilizando para para carregar o NGI e o PHP dentro dessa instância do Docker, tá? Limpo todo o ambiente e no final aqui eu exporto a porta 80, 443 a 9000 e coloco aqui a instrução para o Docker executar o supervisor. Logo, tudo que tiver configurado lá no supervisor, ele vai executar, que é o NGI lá e o PHP. Beleza, e como eu crio a imagem dessa instalação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o seguinte comando. Dentro da pasta onde contém o Dockerfile, tá? Eu vou dar um docker build. Aí, eu vou dar um nome para minha imagem. Eu vou dar o nome do repositório, do meu repositório, Zytec / Mautic teste, Mautic exemplo.
exemplo, dois pontos e o número da versão. Tanto o nome como a versão é da forma que você achar mais viável, tá? Eu utilizo alguns controles de versão que eu coloco o número da versão, ponto, uma release, por exemplo, a data, tá? E mais uma sequência numérica, mas isso é indiferente. Como é só um exemplo, eu vou manter no 1.0, tá? E o que eu vou fazer agora? Colocar um ponto. Para que é esse ponto? Que é para o Docker Build entender que é para ele pegar o arquivo local. No Linux, quando você coloca ponto, você está se referenciando ao local que você está, tá? Então ele vai ler aquele arquivo Dockerfile que a gente viu agora há pouco e vai executar todas aquelas instruções que a gente colocou nele e vai gerar, e por fim, né, vai gerar uma imagem que é o que a gente vai usar para instanciar nossa container da Mautic. Então vamos lá, vou dar o Enter para ele realizar a compilação. Ele foi rápido porque eu já tinha feito previamente esse processo, que é para não atrasar a nossa aula aqui, né? Mas basicamente o que ele fez? Ele, quando a gente dá o Docker Build, ele pega instrução por instrução que a gente colocou lá no Dockerfile e vai executando, tá? E me gerou a imagem. Eu vou dar um Docker imagem e vou dar um grep. Grep é para filtrar, né? Mautic. Então ele vai me apresentar aqui, ó, as imagens que eu tenho compilado aí do Mautic, tá? Eu tenho umas outras imagens aqui que eu fiz de teste, tá? Mas o importante aqui pra gente é essa Zytec / Mautic exemplo 1.0, beleza? Tá. Nesse momento, a gente realizou a compilação lá da nossa imagem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui para a pasta vídeos Mautic. Vamos limpar aqui nosso ambiente. E vamos agora fazer o seguinte, abaixar o repositório onde tem o Docker Compose do Mautic, tá? O que é o Docker Compose, né? É uma ferramenta da própria Docker, tá? Que é para facilitar a gente instanciar nossas Docker. Por exemplo, nesse exemplo aí, você vai ver que a gente vai ter uma container específica para a base de dados e uma container específica para a aplicação do Mautic. Se a gente fosse fazer isso daí na mão, a gente teria que carregar uma container de cada vez. Com Docker Compose, a gente cria um arquivo YML e coloca todas as instruções da container que ele tem que carregar. Vamos ver aí que vai ficar mais fácil. Então vamos dar um git clone. O repositório onde está o código é esse daqui, tá? E um Enter. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele abaixou agora nosso Docker app Mautic. Então vamos entrar nele. E vamos dar um ls aí. O que eu faço? Eu separo a aplicação do volume, tá? O que é o volume? No Docker, quando a gente carrega uma container e abaixa essa container, quando a gente deletar essa container, quando a gente descartar essa container, tudo que está lá vai ser perdido, tá? Esse é o conceito do Docker mesmo, que seja uma instância para utilização em real time e depois você descarta. Mas, por exemplo, base de dados, a gente não pode descartar. Então, a gente usa uma técnica aí do Docker para persistir esses dados, tá? Então, eu separo a aplicação, ó, onde tem as instruções da minha container na pasta app e os dados na pasta volume, que é os dados do Engine, supervisor, e faltou aqui, na verdade, a pasta da base de dados. Eu vou criar uma pasta chamada db, que vocês vão entender. Opa, digitei errado. Voltando, eu vou criar aqui uma pasta chamada db, que agora, quando a gente pegar o Docker Compose, vocês vão compreender melhor por que isso, tá? Então, beleza. Vamos acessar lá a pasta app
e dar uma olhada nesse arquivo aqui, que é o Docker Compose. Tá, o que ele faz aqui? Isso daqui é uma estrutura YAML, tá? Então ele tem aquela questão de indentação, o que está no primeiro nível e o que está indentado, está conectado ao que está no primeiro nível, tá? Então basicamente aqui eu criei eu estou instruindo aqui para criar uma container chamada Mautic.db. Estou pedindo para o Docker Compose persistir nesse nome, Mautic.db, que se eu não coloco o container name, ele cria uma lógica própria dele, tá? Restart aqui, eu não deixei habilitado, mas quando você deixa o restart habilitado, sempre que você reiniciar tua máquina, ele vai iniciar essa container que foi criada, tá? Eu estou falando aqui, ó, para ele usar a imagem MySQL versão 5.6, tá? E aqui que entra a questão lá do volume que eu falei, tá? Eu falei para ele pegar minha pasta local, volumes.db, e exportar para dentro da container varlib MySQL. Estou definindo uma senha padrão aí pro MySQL, tá? E beleza. Isso daí é as configurações da minha base de dados para o Mautic. Agora o que eu vou fazer? Eu faço a mesma configuração aqui na cabeça para aplicação. É aqui onde vai ficar os códigos do Mautic, tá? Então eu dou o nome lá para essa instância aí de Mautic app. E aí que entra a questão lá do passo anterior. O que eu estou falando aqui para ele é para usar... Opa, só deixa eu confirmar o nome da imagem. Então, aí que entra aquele passo que a gente fez anteriormente, tá? O que eu vou colocar aqui na imagem é o nome que eu defini lá no build do Mautic, tá? Então, eu vou colocar aqui Zytec /Mautic traço exemplo, 2 pontos, e o número da versão que a gente definiu lá foi 1.0, beleza? Também estou exportando alguns volumes. Eu não exportei o volume aqui com os templates, os plugins do Mautic. Mas o ideal aqui é você criar uma pasta local mesmo com seus templates, seu plugin, e exportar essa pasta para dentro da container do Mautic. E aqui tem uma outra coisa interessante. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando para ele associar essa máquina com a máquina Mautic.db e definir um alias como db. Ou seja, lá dentro da container Mautic app, sempre que eu quiser acessar a container da base de dados, eu uso o alias db, tá? Se eu não faço isso daqui, por padrão, o Docker não deixa eu enxergar as outras containers que está instanciada no meu sistema, tá? E por fim aqui, eu falo para ele me exportar a porta 80 do meu host para a porta 80 do container do Mautic app. Beleza. Essas são as configurações da nossa aplicação, tá? Separada pela camada de dados e a camada de aplicação. Então, o que a gente vai fazer agora? Como eu já compilei lá a imagem, já defini as informações aqui para o meu Docker Compose, o que eu vou fazer agora? Dentro da pasta onde contém o Docker Compose.iml, eu vou escrever o seguinte: Docker Compose up, que é o quê? Para subir aquelas containers que eu defini lá no arquivo, tá? Então, o que ele vai fazer aí? Ele vai começar a criar tudo o que precisa, tá? Ele vai pegar as imagens que a gente fez o build lá e por aí vai. Beleza, ele iniciou o processo pra gente. Eu vou dar um Ctrl C para parar, que eu quero demonstrar antes a nossa porta 80 aqui, tá? Eu já deixei setado aqui o localhost para ler lá nossa configuração lá do nosso container do Mautic.
Como pode ver, não está funcionando, né? Não temos nada respondendo na porta 80. Então eu vou restartar novamente nossa Docker Compose lá e vamos voltar lá no terminal. Você pode ver que agora ele foi até mais rápido, porque ele já criou o que precisava criar, tá? E vamos dar um Enter aqui novamente. E voilà! Estamos aí com a nossa aplicação do Mautic instalado, tá? Eu vou mudar aqui de ambiente. Vamos fazer a instalação aqui. Ó, pode ver que ele já não deu nenhuma... ele já fez a verificação de pré-requisito, tá tudo ok, tá? Por quê? Porque lá no Dockerfile lá a gente já matou todos os requisitos. Vamos dar um next aqui. Beleza. Aí aqui eu coloco as informações onde está a nossa base. Lembra lá do alias lá? Como que a gente deu o nome? Como DB. Então a gente vai chamar o nosso host lá do database como DB. Tá? A porta é a porta 3306 mesmo como padrão. Database name, vamos definir um nome para a nossa base de dados do Mautic. Prefixo eu não vou colocar. Usuário eu vou manter o admin. E assim eu vou colocar uma senha que eu uso como padrão nos tutoriais, que é a ZyPH123. Ok, se existir... não precisa realizar o backup. Vamos para o próximo passo. Nesse momento ele está se comunicando com a nossa instância. Opa, aqui eu já sei o que aconteceu. Eu coloquei o usuário como admin, né? Mas por padrão o usuário eu dou mais que é root. E a senha aqui não é uma senha que eu estou definindo para o login. É a senha da base de dados. Então eu vou ter que usar mesmo o ZyPH123, que foi a senha que eu defini lá no Docker Compose, tá? Então next aqui novamente. Então vamos lá, aqui sim é no momento que eu defino o login para o meu Mautic, tá? Então vou deixar admin, vou manter a senha ZyPH123, colocar meu nome aqui, tá? Leandro Augusto Bucard, eu vou colocar meu e-mail padrão aqui, tá? Beleza, vou passar para o próximo passo. Aqui entre as configurações do e-mail, né, em qual plataforma de e-mail o Mautic vai trabalhar, tá? Eu vou deixar como padrão. Em outras aulas aí que a gente vai entrar mais a fundo aí um pouquinho no Mautic, tá? E vou dar um próximo aqui novamente. Beleza, pessoal. Nesse momento aí a gente concluiu a instalação, tá? Vamos já acessar a interface para ver se está tudo ok. Beleza, tá aí. Admin, que foi o usuário que eu defini, e a senha ZyPH123. Login. Legal. Aí está a nossa instância do Mautic rodando, instalado através do Docker, tá? Eu vou parar aqui, ó. Você viu que no terminal a gente deixou o Docker Compose rodando, né? Eu vou dar um Ctrl C para parar ele novamente e vou atualizar aqui no navegador e ver o que acontece. Porque não respondeu, porque a gente parou ele, né? Só que eu não quero essa sujeira aí essa sujeira no meu terminal. Eu quero que ele fique em segundo plano, né? Então o que eu faço? Vamos mudar aqui para o terminal. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar o Docker Compose, só que em vez de eu dar o up agora, eu vou dar o Start. E o que será que acontece agora? Será que ele manteve aquela instalação ou a gente vai ter que reinstalar tudo de novo, né? Vamos ver. Vou botar no navegador e dar um localhost aqui e ver o que acontece.
Ah, ele manteve a instalação, né? Ele não tivemos que realizar, mesmo a gente parando o Docker e iniciando novamente, não tivemos que reinstalar tudo de novo. Por quê? Porque a gente usou aquela técnica de volume, tá? A gente fez um volume local para a nossa base de dados. Então, sempre que a gente startar, ele vai ler aquele volume lá. E se a gente deletar a pasta do DB, ele vai perceber, né, que não tem nenhuma instalação configurada e vai realizar uma nova instalação. E só para finalizar aqui a operação, né, caso eu queira parar essas instâncias, mesma lógica do start, então stop e para a nossa aplicação. Então é isso, pessoal. Para finalizar, eu quero convidar todos para acessar nossa comunidade no Facebook, tá? Lá a gente discute muito sobre tecnologia open source, o que acontece no mercado, tendências e muito mais, tá? Sempre focado em soluções open source. Caso queira saber mais sobre Docker, a gente tem bastante material aqui no canal sobre Docker, tá? Eu também tenho um treinamento no site da Udemy sobre Docker. E por fim, pessoal, se curtiram, não deixa de dar aquele like, tá? Compartilhar com os seus amigos, conhecidos, tá? Contribuições sempre são muito bem-vindas, tá? Qualquer dica, crítica, pode me chamar pelas redes sociais ou aqui mesmo no canal, colocar uma mensagem, tá? Esse vídeo foi o primeiro vídeo que a gente está falando sobre Mautic, tá? Eu espero me aprofundar mais nele e, consequentemente, produzir com o tema Mautic e, entre outros também, que a gente já trabalha e vamos trabalhar, por exemplo, Zapier, Odoo, Docker mesmo, tá? WordPress e muito mais. Aquele abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.